Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer muito grande reencontrar a cada um dos irmãos queridos. Eles são parceiros dessa tarefa, né? E realizamos com muita alegria, com muita vontade de fazer o melhor, com o propósito de levar a todos um pouco de orientação dessa fonte extraordinária que é a obra magistral, A Vida do Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso Chico, esse mensageiro do bem, de Deus, e pelo benfeitor, através do benfeitor André Luiz. Só lembrando, na semana passada, nós estudamos e fizemos uma retrospectiva dos últimos capítulos, em especial da estada de André Luiz Vicente e seu instrutor, o instrutor deles, Aniceto, no posto de serviço, no posto de socorro, melhor dizendo, Campos da Paz, que fica na região lindeira do Umbral. Eu fiz essa digressão, que ela é importante para a gente compreender que, na verdade, a estada de André Luiz e Vicente Aniceto naquele posto não fora por acaso, né? Assim, só em rápidas palavras, para a gente retomar o estudo da noite de hoje, só lembrando, porque a espiritualidade superior e carregada dessa maravilhosa obra, veja como eles deram atenção às informações contidas daqueles sítios. Por que, na verdade, 16 capítulos foram trabalhados desse livro só no pequeno espaço de tempo em que André Luiz, Vicente e Aniceto ficaram em Campos da Paz, no posto de socorro, que foi no finalzinho da tarde até o dia seguinte. Ou seja, 16 capítulos foram escritos ali, com informações riquíssimas, importantíssimas, não só para a formação de André Luiz e Vicente, que são alunos do curso de mensageiros, estão em direção à Terra Crosta para fazer a primeira aula prática deles na companhia de Aniceto. Mas, além disso, além desses 16 capítulos importantes, o deslocamento de André Luiz Vicente e Aniceto desde nosso lar, e lembremos que nosso lar fica na terceira faixa da Terra. Lembremos que, quando até mostrou aquele exemplo, aquele mapa do livro Com a Cidade no Além, de Egorina Cunha, a Terra é a primeira crosta, o centro. A primeira faixa que fica ao redor da Terra fica a região purgatorial, chamada de umbral, chamada também da região do Vale dos Suicidas, regiões trevosas, etc, etc. Região purgatorial de profunda dor das criaturas que desencarnam e pelo estágio que se encontram de ignorância e de sofrimento, vivem naquele sítio de dor. Muito bem. E nosso lar fica na terceira faixa, no final da terceira faixa. A segunda faixa, a primeira é um umbral pesado, grosso, a segunda é o que eles chamam de moradia, e ali ficam localizados milhares de colônias espirituais e também de postos de socorro dessas colônias espirituais. Diz a própria obra, Os Mensageiros, que de 10 em 10 quilômetros fica uma colônia ou um posto para o socorro dessa massa de sofredores que existem naquelas regiões, né? E também de vigilância daqueles postos de socorro, os emissários de Deus que trabalham em socorro àquelas criaturas, né? E nosso lar fica no final da terceira faixa, ou seja, na terceira faixa, já no finzinho, já na área lindeira da terceira faixa, que é localizado a cidade do nosso lar, acima da cidade do Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes. E por que, na verdade, os emissários de amor trabalharam 16 capítulos só na estadia de André Luiz Vicente e Aniceto no Campo da Paz, mais um dia no deslocamento, mais um capítulo no deslocamento de André Luiz Vicente e Aniceto, de nosso lado, da terceira faixa até a segunda, onde fica o Campo da Paz, que é na região chamada de moradia. Lembremos que, como eles iam em trabalho de aprendizado, Aniceto diz lá na obra que não utilizou a via que normalmente é utilizada pelos trabalhadores de nosso lar para se deslocar até a terra, que é uma estrada que existe, uma estrada que ela é protegida por uma faixa de vibração, onde há uma fluidez, uma facilidade do deslocamento rápido através da volitação, né? Segura, essa estrada facilita. Como, na verdade, o objetivo deles era de aprendizado, André Luiz e Vicente e Aniceto preferiu levá-los fora dessa via, ou seja, uma estrada ao lado,
ao lado dessa estrada. Eles fizeram um trabalho. Porque o objetivo da obra, e está muito claro, no meu entender, dos instrutores que lograram à humanidade esse conteúdo magnífico, era nos dar conhecimento de como funciona aquele sítio de dor, essa região da terceira faixa, onde fica o nosso lar, até a crosta. É que nós possamos entender a topografia, quem são as criaturas que ali estão, como é, na verdade, o ambiente, a energia, as criaturas que ali vivem, os animais, enfim, era essa a ideia. Então, ele detalhou. Lembra-se quando ele disse que quando saiu do nosso lar, eles três começaram evolitando. Ou seja, porque a energia que chega no final da terceira faixa já é diferente, uma energia bem melhor. Mas chegou um ponto que a situação já ficou, o ar ficou intragável, a situação ficou difícil, ficou sofrível para André Luiz e Vicente volitar. Então, eles começaram a caminhar. Ora, se eles começaram volitando e começaram a caminhar, passaram o dia inteiro caminhando e chegaram no finzinho da tarde, da segunda faixa, chamada de moradia, no posto de socorro de Campo da Paz. Então, veja com a distância. O objetivo deles era mostrar todo esse ambiente de profunda dor e sofrimento, como era que funcionava isso. E a distância, né, compreender. Então, eles chegaram no finzinho da tarde. Passaram a noite, onde foi escrito mais 16 capítulos com informações riquíssimas e importantes de assistência aos sofredores, mostrando o perfil do sofredor de Campo da Paz, mostrando o efeito da prece, tudo importante. Muito bem. E hoje nós vamos estudar o capítulo 33, que é mais um capítulo que vai nos trazer mais informações a respeito dessa região, porque é o restante do caminho, ou seja, de Campo da Paz, que fica na região de moradia, segunda faixa, até a crosta, como é esse restante. Veja, o que eu quero explicar para os irmãos queridos é isso. A importância que a espiritualidade estabeleceu de pormenorizar esses sítios. Ou seja, 18 capítulos foram escritos nessa obra, que tem 51 capítulos, só sobre essa região. E por quê? Essa é a grande questão. Por quê? O objetivo é muito claro. Lembremos, a espiritualidade quer nos mostrar que, se não aproveitarmos de forma adequada a nossa reencarnação, que é o instrumento que Deus nos concede, de polimento, de renovação, de aprendizado do espírito, nós podemos também ser moradores desses sítios. Essa é a grande questão, e para isso sempre ter compreensão disso. Não só o fato de vermos a ser moradores vindouros de lá, não é só isso, mas temos a compreensão que somos criaturas, seres interdimensionais. Todas as nossas ações aqui, no bem ou no mal, elas repercutem, elas têm consequência no presente e no futuro. É isso que eles querem mostrar, educar nossos espíritos, que possam compreender e aproveitar de forma mais adequada a bênção que é a reencarnação. E agora, quando André Luiz e Vicente e Aniceto chegam à crosta, vamos começar a entender mais ainda, porque vamos começar a estudar a relação nossa, encarnados, com as entidades infelizes. Quer dizer, o grande objetivo da obra é nos mostrar a importância, é um despertar do espírito. Gente, o que é que vocês estão fazendo da encarnação que Deus lhes deu? Essa é que é a grande questão. É um convite à renovação, à transformação, que, afinal de contas, Deus deseja aos seus filhos a felicidade. Mas a felicidade é algo que deve ser conquistado, ela não cai de paraquedas. Diz a questão 116 do Livro dos Espíritos: Deus criou todos nós simples e ignorantes. E Ele nos dá todo o instrumental para o despertar, para atingirmos o nosso processo de renovação. Mas é um mérito, nós temos que conquistar isso. E a obra, a gente nota que foi feito 18 capítulos com uma pormenorização trabalhada, explicando todas as dores daqueles ambientes, mostrando isso, convidando-nos a um olhar diferente. Porque, afinal de contas, Deus deseja a felicidade dos seus filhos. Essa é a grande questão. Que eu queria deixar bem claro isso, prestasse bem atenção, porque o detalhamento minudente de como funciona aquele sítio, por que aquelas criaturas estão lá sofrendo tanto, mostrando as consequências dos atos que cada um cometeu. Essa que é a grande mensagem que eles querem que a gente depreenda e passe a ter uma vida mais em conformidade com o Evangelho, a boa nova que Jesus veio trazer há 2000 anos, há 20 séculos, convidando-nos a um proceder diferente, convidando-nos a sermos felizes. Essa que é a grande questão. Muito bem. Feita essa digressão para a gente entender, compreender que o grosso das informações estão lá e a gente prestem atenção a elas e tente incorporar nossas vidas, vamos então estudar o capítulo 33, A Caminho da Crosta.
que esse caminho ele detalha o restante do caminho, ou seja, eles vão sair da região de moradia, na segunda faixa, onde está Campo da Paz, e vão se deslocar até a terra, ou seja, vão passar do umbral grosso e vão chegar à terra. Essa é a história que a gente tem que compreender. Muito bem. Dito isso, vamos então começar o capítulo 33, denominado A Caminho da Cruz. Após, diz André Luiz, nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa. Ora, se eles tinham saído da terceira faixa e foram até a segunda faixa, existe ainda um caminho aproximado à mesma distância até a Terra. Se eles vieram caminhando e passaram um dia caminhando, voltando uma parte e caminhando a outra, a lógica nos diz que da segunda faixa para até a crosta é mais ou menos assemelhado, vão gastar um tempo ainda bastante longa. E ele diz aqui, a viagem ainda longa. Despedimos-nos comovidos. Despediram-se de quem? Despediram-se do casal que o acolheu tão bem, com muito amor, que era exatamente o irmão Alfredo, que comanda, que coordena, que dirige o posto de serviço, o posto de socorro de Campo da Paz, que é um posto de socorro da colônia Campo da Paz, que fica localizado a 3 léguas, ou seja, a 18 quilômetros dali do posto de socorro, certo? Então, estão se despedindo de Alfredo, que gentilmente o recebeu com muito carinho, e também da esposa, Ismália, que habita uma esfera bem mais elevada, e nós estamos aqui. Então, diz aqui, pelo menos quanto a mim, diz André Luiz, pode afirmar que me afastara com mágoa. Tão belas as lições ali colhidas. Então, ele já estava com saudade, porque ele foi tão acolhido com tanto carinho e amor lá em Campo da Paz, aprendeu coisas tão belas, já está com saudade. A mágoa nesse aspecto. Por ele, permaneceria um pouco mais lá, porque trouxe grandes ensinamentos para ele. Seu coração ficou muito grato por tudo que recebeu naquela acolhida, naquele local, onde foi recebido com tanto acolhimento, né? Com tanta lhaneza, com tanto carinho. Muito bem. Alfredo e a esposa, que é a Ismália, nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos, ou seja, o trio, André, Vicente e etc., jornada feliz e êxito no trabalho. Lembre-se que André, Luiz e Vicente estão indo à Terra para realizar o primeiro trabalho, a primeira aula prática, como mensageiros, certo? Junto aos encarnados. Muito bem. Vários amigos da véspera, ou seja, da noite anterior, que compartilharam com eles, estavam presentes, saudando-nos jubilosos, com muita alegria, por aquele curto, mas bastante produtivo período que passaram naquele pouso, né? Carinhoso. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. E aí vem uma explicação muito interessante. Lembremos que ele ficou muito surpreso, porque na narrativa das obras espíritas, várias são as modalidades que são narradas na doutrina espírita de meio de locomoção. Foi dito lá na questão do nosso lar, da questão do aeróbus, que se desloca dentro da cidade, foi mostrado lá no livro Memória de um Suicida, que também existe carros, deslocamento da região lá do Vale do Suicida até o local da Legião de Maria. Foi mostrar também carro puxado a animar, tração animal lá também, por cavalos. Foi mostrado também no livro Nosso Lar, também dos carros utilizados, puxados por muares, utilizados pelos samaritanos que socorrem as criaturas nas regiões pesadas, né? E agora essa modalidade de carro que André Luiz ficou muito surpreso. Tenho que explicar aqui por que ficou surpreso. Ser-me-ia muito difícil, diz André Luiz, descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a um pequeno automóvel de asas, a deslocar-se, impulsionado, ou seja, a propulsão combustível, por fluidos elétricos acumulados. Eu coloquei aqui mais ou menos o que significa fluidos elétricos, que é uma da variação do fluido cósmico universal, portanto, mais sutil. E aí é uma surpresa essa informação, porque eu lembro bem que André Luiz recebeu a informação de Narcisa lá em Nosso Lar, dizendo que não era possível utilizar tipo um aeróbus na região, por exemplo, do umbral pesado, porque a atmosfera é muito pesada, muito difícil, dificuldade de se locomover. Para ter uma locomoção lá, teria que ter, naquele ambiente pesado, que o ar é tão pesado que é mais ou menos o peso da água, teria que ser algo como um tipo submarino. Ela explica isso lá, né? Mas que não utilizavam nenhum desses veículos para não, digamos assim, para não deixar as criaturas daquele sítio de sofrimento profundo dos umbrais, etc., para não, digamos assim, não dar ideia de soberba
um gesto de humildade. Então, levaram todos, vinham de lá, era um carro puxado por um ar, tipo uma diligência daqueles filmes americanos. Ela dizia mais ou menos isso. E aí eles utilizam. Eles voam nessa região, certamente é uma outra modalidade. E até André Luiz explicou em alguns capítulos precedentes desse mesmo livro que existem várias modalidades de automóveis, de tipo de automóveis que são utilizados naquelas regiões. Que não testa muito em detalhe, mas nos dá a entender que existe. Né? É interessante isso. Muito bem. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei, Aniceto, o instrutor, aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseja escravizá-los ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constitui o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimento necessário. Então, ele está nos dizendo que, dado o tempo que eles gastaram, que eles passaram o final da tarde e à noite em Campo da Paz, foi muito importante para o aprendizado deles, mas perderam tempo no que diz respeito ao prazo que eles tinham de chegar na Terra. Ou seja, se eles fossem andando, passariam no mínimo mais um dia, já que eles gastaram um dia deslocando de Nosso Lar até Campo da Paz, passariam um dia. Então, o auxílio do carro vai ganhar tempo para que eles consigam chegar, mais ou menos no tempo estabelecido para chegar na crosta. É isso que ele está colocando aqui. Ou seja, está dizendo o seguinte, eu utilizei o carro para a gente ganhar tempo, quer dizer mais ou menos isso. Receberam vocês, diz ele, lições intensas, diz Aniceto, relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores. Ele fez um perfil das criaturas que são acolhidas pelo Campo da Paz, né? Os que dormem e os loucos, né? Bem como sobre o efeito da prece, a maravilhosa prece de Ismael, com grandes ensinamentos a respeito dos efeitos da prece, mostrando toda a importância dessa intercessão entre que os filhos de Deus rogam a ele as suas bênçãos, a sua intercessão e o efeito. E quanto mais tem, mais se pode dar, onde, na verdade, as preces, os efeitos que jorram dos céus se impregnam do magnetismo de cada um, foi visto isso com muita tranquilidade, com grandes aprendizados para eles, André Luiz e Vicente, mas também para nós, compreender o efeito magnífico da prece, para que possamos compreender e fazer mais uso da prece. Esse momento, esse momento de intimidade entre a criatura, nós, e o Criador, que é Deus, nosso Pai. Né? Desse modo, diz Aniceto, temos nosso expediente bastante adiantado, ou seja, a utilização do carro vai ganhar tempo e vão chegar a tempo para poder começar o trabalho na crosta como eles tinham estabelecido. Considerando que se encontram ambos, tanto André Luiz e Vicente, em tarefa de observação, de aprendizado acima de tudo. Então, tem aqui a observação, né, quanto ao adiantamento dos ensinamentos recebidos, mas, ao mesmo tempo, utilizar o carro seria ganhar tempo para chegar à Terra no prazo estabelecido. E depois de pequena pausa da narrativa de Aniceto, continuou. Não creio, diz Aniceto, todavia, que possamos aproveitar a máquina, ou seja, o carro que estamos locomovendo, até a crosta. Por que não consegue, gente, utilizar até a crosta? Ele não detalha, mas deixa muito claro que existem faixas vibracionais diferentes, existem barreiras vibracionais. É visto isso, inclusive, em outras obras de André Luiz, que as esferas, cada esfera daquele mapa trazido no livro A Cidade do Além, de Egorina Cunha, aquelas 6 faixas são interligadas umas com as outras, mas elas são divididas por faixas vibracionais, verdadeiras fronteiras vibracionais. A cada fronteira vibracional dessa, ou seja, a Terra, a continuidade da Terra, aqui a nossa crosta que nós estamos, a continuidade com a segunda faixa. A gente não consegue ver porque há uma fronteira vibracional. Então, ele está deixando claro que dá-nos a entender que eles só conseguirão ir de carro até essa faixa vibracional com a crosta, que não pode ultrapassar dali. Ele está dizendo aqui, não creiam, todavia, que possamos aproveitar da máquina até a crosta, certo? Então, é importante a gente compreender isso. Diz Aniceto, calculo que só poderemos voar até meio-dia. Lembra que eles saíram cedinho de Campo da Paz. Vocês vão aproveitar. Se seria mais um dia, lembre-se bem, se a trajetória de Nosso Lar até Campo da Paz foi um dia de caminhada e volitação, eles vão também, já que eles vão usar o carro até meio-dia, restará possivelmente mais meio-dia para chegar até a Terra. É mais ou menos a mesma distância, só para ter essa compreensão de que a distância é mais ou menos
a distância com a outra. A gente vai ver isso aqui, inclusive eles vão fazer parte, depois que deixarem o carro, vão andar, porque vai ter uma região com a área muito densa e não vão poder também volitar, mas chegando na faixa vibracional próxima à Terra, vão poder volitar. Veja como, na verdade, as direções se equivalem, mais ou menos da terceira faixa para a segunda, até moradia, e de moradia até a crosta. É interessante a gente compreender isso. André Luiz tem essa narrativa muito inteligente. Ele não detalha tudo, mas nos deixa compreender, nos traz a facilidade da compreensão. Muito bem. Muito bem. Calculo que só poderemos ir até o meio-dia, em seguida seguiremos a pé. Ele vai explicar por quê. Por causa da densidade, como aconteceu lá, no deslocamento dele do nosso lar até Campo da Paz. Muito bem. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isso, porém, diz ele, e essa observação é importante, acontecerá, ou seja, de caminhar, porque a densidade será difícil, somente enquanto não hajam vocês, ou seja, André Luiz e Vicente, criado asas, entre aspas, espirituais, que possam vencer todas as resistências vibratórias. Ora, essa barreira de não poder volitar nessa região de densidade pesada é uma barreira que André Luiz e Vicente têm, não é de Aniceto. Aniceto é um espírito muito mais elevado, que ele podia ir volitando sem problema algum, porque ele está no estágio vibracional que ele vence essa densidade pesada facilmente. Essas asas espirituais que ele está falando é isso. Mas atingirão também Vicente e André Luiz, com o decurso do tempo, com um aprimoramento, atingirão também isso. Lembremos que quando Célia, a filha do casal Bacelar, explicava para André Luiz e Vicente, no capítulo passado, o trabalho que elas fazem junto às crianças reencarnadas, que elas saem da colônia espiritual Campo da Paz, que fica na região de moradia, até a cruz, elas vão volitando. Ela explica isso. Elas já estão num patamar evolutivo maior do que o próprio André Luiz e Vicente. É claro isso. Inclusive, a gente vê pela própria conduta, da forma como ela narrou o processo dela, a própria emotividade, o ponto que ela atingiu na música que ela tocou e tudo mais, que era um espírito de um certo grau de evolução. É interessante entender isso. Muito bem. Continuando aqui. Semelhante realização, diz André Luiz, Aniceto, semelhante realização, ou seja, das áreas espirituais, não pode estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender, se quiser colocar-se à disposição, do trabalho aquisitivo. Ou seja, todo o processo de felicidade, de evolução, de renovação, é uma aquisição. É um trabalho, é a consequência do desenvolvimento do trabalho. É a consequência. O nosso espírito vai albergando os valores do espírito, e são conquista da alma de cada um de nós. Ele está dizendo que não estará longe se eles continuarem com perseverança o trabalho que estão desenvolvendo. Eles atingiram o patamar das áreas espirituais, como atingiram o patamar da autoiluminação, que aconteceu no caminho entre eles, de nosso lar, para Campo da Paz. Se lembram da narrativa? De repente, eles sentiram o espírito deles iluminado, em plena escuridão daquelas regiões. São consequências, são saltos evolutivos. E vai chegar o momento também que vão ter o salto evolutivo e conseguir também volitar naquelas regiões onde a densidade é mais pesada. É isso que André Luiz, Aniceto está dizendo. Continua. Dependerá disso, tá? Todo aquele, diz Aniceto, que opere e coopere de espírito voltado para Deus, ou seja, conquista, poderá aguardar sempre melhor. Não é promessa de amizade, porque isso não existe no mundo espiritual. Vou dar um benefício a você que eu sou seu amigo. Isso não existe, é mérito. Ele diz, é lei. É lei para traduzir, é mérito. Ou seja, está na lei divina. Você atingirá o patamar de evolução, não é uma conquista. Não depende de você ter amizade ou não ter amizade. Não funciona assim, como aqui, você é amigo de fulano de tal e ganha um cargo. Isso não existe. Ou ganha um patamar, um plus. Isso não existe. Na espiritualidade, a cada conquista depende do seu processo de esforço, do desempenho de suas atividades, né? Aí vou ter que aqui em Planta Colhe, citei aqui o exemplo de Cecília, que é a filha do casal Bacelar, que já foi narrado nos capítulos precedentes, certo? Muito bem. Quando narrando, o pequeno aparelho, ou seja, o carro voador, né, nos conduziu por enormes distâncias. Volto a dizer, a distância da segunda faixa moradia até a crosta é mais ou menos equivalente ao de nosso lado, na terceira até a segunda faixa. Enormes distâncias, né? Sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, como prevê o Aniceto, estacionamos em humilde pouso destinado a abastecimento e reparação de maquinaria,
de natureza daquela em que vimos viajado. Ou seja, era uma espécie de posto de abastecimento e uma oficina de reparos. E onde é que ela fica? Pela lógica, é muito claro, se ele só podia ir até ali, é exatamente na fronteira vibracional entre a crosta e a região do umbral pesado. Pela lógica, vocês vão parar até ali. É lógico para o reabastecimento, ele voltar, né? E se houver qualquer problema de necessidade de conceito, existe a minha oficina no mundo espiritual. É interessante a similitude dos planos, né? Como as coisas acontecem aqui e lá, são mais ou menos parecidos os processos. Claro, com suas peculiaridades. Mas é importante ele mostrar isso, que as coisas que acontecem aqui são mais ou menos parecidas com as coisas que acontecem por lá, com a diferença dos níveis evolutivos, né? Muito bem. Aí, quando ele dizendo aqui, então, despediu-se de nós o condutor, ou seja, o camarada que vinha, o espírito que vinha dirigindo o carro que deixou ele, era o carro lá de Alfredo, do Campo da Paz, né? Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. O que é preparando-se para regressar? Abastecendo, porque precisava de abastecimento, um posto de abastecimento, etc, etc. A paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Ou seja, aqueles ambientes lá da região fronteiriça eram um ambiente bastante complicado, uma região bastante pesada, né? Na região fronteiriça entre a crosta, etc. Né? Porque, lembremos, eles iam continuar agora, a partir de ali, a pé. Não era possível utilizar o carro a partir daquele momento. Né? Tem alguém, eu acho, com áudio aberto aí, gente. Deixa eu dar uma olhadinha, por favor. Certo? Bom, a paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Né? Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornava-se densa a atmosfera, ou seja, pesada, difícil, alterando-nos a respiração. Ou seja, se, na verdade, o carro só ia até ali, é porque, efetivamente, o ambiente estava bastante pesado. Havia uma barreira, certamente vibratória, que não poderia mais ir. E como, na verdade, nem André Luiz, nem Vicente não tinham as famosas asas espirituais que a Aniceto falou, ou seja, não tinham ainda capacidade de volitar numa região como aquela, como aconteceu no trajeto correspondente lá, a partir de determinada região, eles vindo de nosso lar até Campos da Paz, foram caminhando, porque não tinham condições de volitar. Porque André Luiz e Vicente não tinham essa capacidade de volitar numa região, numa densidade tão pesada como aquela. Então, utilizaram o carro a partir dali. Por isso que André Luiz Aniceto preveu que ele só podia usar o carro até meio-dia, e a partir dali ele teria que usar uma boa parte do período a pé para chegar no prazo que eles queriam chegar, que era o final da tarde, mais ou menos no prazo que utilizou-se no trajeto entre Nosso Lar e Campo da Paz. Muito bem. Aniceto completou, sim. Então, Aniceto completou conosco a vastidão caliginosa, ou seja, muito, muito densa e escura, e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, de caminhada, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Tá dizendo? Houve uma mudança de atmosfera bastante a partir daquela região em que o carro deixou eles, e a partir de então, eles teriam que seguir a pé. Infelizmente, as emissões, aí a Aniceto vai explicar mais ou menos o ambiente daquela região. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade, ou seja, nós encarnados, humanidade encarnada, são de natureza bastante inferior em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões, essa região, volto a dizer, fronteiriça entre a crosta e a região do umbral pesado, né? E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental, dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Lembremos, só relembrando, estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, em que, além da condição das criaturas que se encontravam, ainda se encontram na Terra, havia um plus, que era o ódio fomentado pela guerra, o sofrimento fomentado pela guerra, o medo, tudo isso, há a condição, assim, estudo avulta a quantidade de resíduos escuros de matéria mental. Volto a dizer, lembra da história lá atrás das tempestades vibratórias que impediram o deslocamento de André Luiz Vicente do Campo da Paz naquela noite até a Terra? É exatamente gerado por esses ódios. Só para a gente relembrar esse conceito importante. Atravessaremos, diz Aniceto, grandes zonas daquela região.
não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Então, é importante a gente compreender isso. Eles estão passando nessa faixa vibracional, nessa faixa entre a Terra, e ele não deixa muito claro se essa faixa, essa fronteira, o tamanho dela, mas dá a entender que é uma faixa bastante longa, até porque se é deixar o carro, já vão caminhar esse tempo todo até chegar na região onde tem a luz solar, ou seja, bem mais próximo à crosta, começar a receber os clarões do sol que brilha na Terra. Pô, isso é interessante entender, que o sol também era para chegar naquela região. Por que não chega? Porque essas nuvens de emanações mentais, escuras, resíduo da matéria mental, não faz chegar lá. Se lembrarmos, por exemplo, a narrativa dos ambientes lá do umbral, região purgatorial, quase não chega. Nós vamos ver isso na narrativa André Luiz e em várias outras. Vamos ver na narrativa no livro Ação e Reação, nas regiões, das regiões das trevosas, que praticamente não tem sol. Não é que o sol não chega até lá, porque as nuvens escuras de ódio e recebimento não vai chegar. Essas nuvens impactam chegar lá. Lembra quando acontece uma tempestade normal aqui, o sol não deixa passar. A nuvem pesada é mais ou menos. Lá tem essa nuvem eterna, porque é o fruto do pensar e do sentir das criaturas daqui. É importante entender isso. O sol brilha em todos os planetas do sistema solar. Mas em algumas regiões chega, outros menos chega. Exatamente pela atmosfera, pelo sentir e o pensar. Lembrem-se que a própria atmosfera dentro de Campo da Paz é uma, fora de Campo da Paz é outra. Lembra? Ele fala isso? Está chegando aquela vida horrível, difícil. Lá dentro, porque é fruto do sentimento das pessoas. Isso é importante. O nosso sentimento coletivado gera algo mais leve, o ar mais leve, mais efeito, com a própria densidade. É importante entender isso. O próprio ambiente dentro do nosso solar é um e fora do nosso solar é outro. Muito bem, continuando. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. Isso é a narrativa da André Luiz, ou seja, da região fronteiriça onde o carro deixou, foi muito penosa. E somente aí avaliei, de fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta ao nosso lar e aquela que agora percorremos a pé, vencendo o obstáculo de vulto. Gente, eu vou ter que... Lembra daquela estrada que ele falou? Eu até falei, fiz referência no começo aqui. É aquela estrada utilizada que sai do nosso lar até a crosta, que ela é uma estrada que ela é protegida por barreiras vibracionais, em que, por isso, as entidades infelizes não podem adentrar essa estrada, elas são protegidas, ao mesmo tempo tem uma energia completamente diferente, que possibilita o deslocar rápido de nosso lar até a Terra através da volitação, tanto os trabalhadores como as criaturas que vão reencarnar, para evitar de se impregnar da energia deletéria das entidades infelizes que vivem naqueles sítios. Aquela estrada facilita. Então, ele está mostrando agora como é diferente, a enorme diferença da estrada comum, que se eles viessem, é importante entender, se eles viessem pela volitando, oxe, chegar na Terra rapidinho, em minutos, segundos. Entretanto, a gente viu aí que para deslocar de nosso lar, andando por fora, são 2 dias, e mesmo ainda com o auxílio do carro, mesmo ainda volitando um trajeto, 2 dias para chegar até a Terra, ver com a dificuldade. Pela dificuldade da energia deletéria de fora. Você está explicando isso. Muito bem. Diz André Luiz, imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem sofredor daquelas regiões, compreendendo, então, quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliar as criaturas encarnadas de maneira constante. Aí é interessante a gente lembrar dos relatos da família Bacelar. Lembra do senhor Bacelar, das filhas Cecília e Aldonina, que elas falavam do trabalho que elas faziam. O senhor Bacelar, que é chefe de um grupo de assistentes aos encarnados na Terra, lá da colônia Campo da Paz, que deu uma fala muito importante lá na noite, no posto de socorro, dizendo do trabalho como é sacrificial e difícil, e a própria Cecília dizendo o trabalho que ela faz na companhia de Aldonina, as criaturas reencarnadas até os 7 anos, o trabalho como é difícil, que eles passam por uma região de profunda dor, de entidades profundamente sofredoras. Então, ele está dizendo isso. E lembra-se também de um relato muito interessante lá de Aniceto, quando estavam falando sobre as tempestades emocionais, ele dizendo do tremendo mérito das criaturas enviadas de Deus, que não fossem interferências dos enviados de Deus, seria fatal para a humanidade aquelas tempestades de emanações mentais,
Está falando desse contingente de trabalhadores, como é difícil, porque a própria Cecília dizia da dificuldade que era deslocado lá de Campo da Paz até a crosta, vomitando. Ele faria isso. Aí agora André Luiz está lembrando da conversa, dizendo, lembrando, comovido, do sacrifício desses emissários, que, em nome de Deus, assiste os filhos de Deus. A assistência de Deus aos seus filhos mais sofredores se dá pelos filhos de Deus mais esclarecidos, nossos irmãos mais esclarecidos. Ele está agora reconhecendo o grande mérito, porque ele está experimentando a dificuldade que é se locomover naquela região de dor e sofrimento absurdo. Está mostrando isso. Muito bem. Aí ele começa a narrar também as criaturas que vivem naquele sítio. Olha que informação interessantíssima, interessantíssima. Os monstros, os habitantes daquela região, os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. Não dá para escrever. Como eram horrendos, estranhos, difíceis. Mas, e obedecendo às determinações de Aniceto, do instrutor que ali estava, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido. Olha que coisa interessante. A fim de quê? De não criar imagens mentais. E nós estamos lendo aqui a obra, mentais de ordem inferior, no espírito dos que, acaso, venham a ler estas obras, essas humildes notícias. Nós. Ou seja, eles não dão notícia no nível de espírito, de monstros indescritíveis que vivem naquela região, para não nos assustar. Que, afinal de contas, as obras que a espiritualidade nos manda não tem o cunho de nos aterrorizar, amedrontar, mas de educar, orientar. Não é criar terror. Deixar claro isso. Ou seja, Aniceto, o instrutor, proibiu terminantemente que ele discriminasse, que ele descrevesse a natureza, as criaturas profundamente horríveis que estavam ali, difíceis, sofredoras, dramáticas. E aí a gente lembra da informação de Dante Alighieri, na Divina Comédia, onde narra aquelas regiões, e a informação de que ele, como grande médico, frequentou aquelas regiões de dor e sofrimento, das regiões umbralinas, e narra aquelas informações, né, da obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, onde fala dos horrores, das criaturas terríveis daquele sítio. Agora é interessante também te mostrar, eu até mostrei quando fiz lá no começo desse livro, e também mostrei quando fiz uma retrospectiva do Nosso Lar, que igual narrativa nos dá lá no livro Voltei, o irmão Jacó faz a mesma narrativa. Exatamente, meu caro Muniz, exatamente. A narrativa de irmão Jacó é a mesma, que os criaturas são indescritíveis, porque ele narra quando passou para a região do umbral. Ele narra como é que foi esse processo. Ele fala da estrada, que André Luiz fala, é a mesma coisa. E diz que as criaturas são terríveis, monstros, que ele também não tem autorização para poder narrar, mas que eram indescritíveis. Né? É impressionante isso, né? É uma informação muito importante para a gente ter essas compreensões. Muito bem. Muito bem. No horário previsto pelo nosso orientador, ou seja, ele falou que depois de 4 horas da região, começariam a ver a luz do sol. No horário previsto pelo nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol. Olha que interessante. O sol está vibrando em todo quanto é canto, mas não chegava a eles, como se estivéssemos em madrugada clara. Essa informação é muito interessante. Se você ler o livro apressadamente, você não vai prestar atenção no que ele está dizendo. Ora, eles estão chegando num lugar onde a luminosidade está chegando, começou a chegar. Por quê? Porque começa a diminuir a região fumacenta, turva, escura, brutal. Eles estão chegando numa área, ou seja, estão chegando na fronteira da região do umbral grosso com a Terra. Essa é a história. Aquela região lindeira dessa fronteira. É interessante. Então, a aproximação onde penetra a luz do sol, tem que ter observação aqui. É isso que ele está dizendo. Não é que, na verdade, já amanheceu no dia, não. Ele está dizendo isso, olha, o espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a regorar. Vamos insistir como é importante isso. Olha. O horário previsto, começou a vislumbrar a luz do sol, como se estivesse em madrugada. Não é madrugada coisa nenhuma, não, gente. Lembra que já é tarde, eles estão numa parte da tarde. Eles saíram de Campo da Paz ao meio-dia, voaram até meio-dia a região fronteiriça e estão caminhando. E é de tarde, mas por que tem a sensação que é madrugada? Porque estão começando a vislumbrar o sol, o clarão, como se estivesse amanhecendo no dia, mas não é.
Eles estão chegando perto onde há a possibilidade, ao longe, de ver a claridade do Sol, que até então, na região que eles estavam, não tinha claridade. Então, vai ser uma leitura apressada, você está imaginando que está aparecendo o dia. Não é. Ao contrário, é o final da tarde, mas é porque ele vem uma região tão escura e uma região que começa a se vislumbrar. Então, vem de longe, o clarão está se aproximando da região. Por isso, ele está dizendo que dá ideia de ser uma madrugada, como se estivesse raiando o sol, mas não é. O que ele diz agora? Aniceto, olha que informação bacana. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios, da luz, atravessando as sombras, está vendo? Não é do amanhecer, não, é atravessando as sombras. E falou de olhos úmidos. O próprio Aniceto emocionou-se. Agradecemos ao Senhor dos mundos, a Deus, né? A bênção do sol. A natureza física, terráquea, na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Olha que coisa linda. Ou seja, a gente não tem a compreensão da dimensão, da importância do sol. Se eu tivesse sol, não tinha vida em canto nenhum, nem na fauna, nem na flora, nem em canto nenhum. Ele é fundamental. Por isso ele diz que é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temos o sol nas mais variadas combinações. E por quê? Segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ou seja, dependendo da faixa vibratória e do sentimento que impera em determinado local, chega o sol, não chega o sol. Chega o sol de uma tonalidade ou de outra. É isso que ele quer dizer. Porque depende da faixa vibracional dos seres que lá habitam. Na região que eles passaram, não chega o sol. Não é que o sol não chega, mas, na verdade, ela não tem condições de ultrapassar as nuvens pesadas, de sombra, de escura, que eram tenebrosas. Ele está dizendo isso. Né? Está dizendo aqui, ó. Temos as mais variadas comunicações de substância. Tal. O sol está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida, ou seja, com o sentimento das criaturas que lá estão, né? E permanece na Terra segundo as qualidades magníficas da crosta. É interessante a gente entender isso, gente. É interessante entender isso. Então, dependendo do sentimento das criaturas que vivem mediana, do sentimento, haverá mais escuridão ou menos escuridão. O Sol é o mesmo. Entretanto, a tonalidade que atinge o Sol depende do grau vibratorial das pessoas. E eles têm mais sombra ou menos sombra. A vibração é mais pesada, é mais leve, dependendo do estágio de cada um deles. Lembremos, volto a dizer, lembra quando eles chegaram em Campo da Paz? Lá fora do muro do Campo da Paz é terrível. Complicado, escuro. Quando entrar em Campo da Paz é completamente diferente. Ou seja, um ambiente grande onde as pessoas tinham o sentimento do bem, a mais dos trabalhadores, já era diferente. O ar era mais leve, já tinha vento, já tinha árvores frondosas. Lá fora não, eram as árvores terríveis, feias. Natureza, jardins, lá de fora não tinha. Porque nós somos o que pensamos. O nosso ambiente é a influência do psique das criaturas. É isso que ele está dizendo aqui. É muito interessante essa informação. Olha o que ele diz aqui. É visto o Sol em Júpiter de maneira diferente, claro, com estágios das criaturas de Júpiter. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz, que cada planeta tem um estágio diferente do seu. Aparece em Saturno, noutra roupagem brilhante. Nas regiões de sofrimento, quase a luz não atravessa, eu botei a observação, por causa dessa nebulosidade. Essa é a história. Porque as criaturas que ali estão pensam, sofrem, enfim, o ódio que lá estão cria aquelas duas emanações mentais que dificultam a passagem dessa luminosidade. Muito bem. Entretanto, é sempre o mesmo Sol, né? Por isso que ele fala que é a mais alta imagem de Deus. Sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Ou seja, o Sol é de onde promana essa energia que dá vida. Vitais significa isso. A sede o Sol é a grande fonte de vida. Sem o Sol, não existiria vida humana, nem fauna, nem flora, nem vida microbiana, nem nada. Nada, absolutamente nada. Né? É muito importante entender isso. Muito bem. Avançamos, comovidos. Ou seja, por que comovidos? Enxergaram a luzinha lá na frente, não chegaram não, mas viram de longe aquele clarão que estava para chegar lá. É como se fosse uma madrugada, estão chegando, já vislumbrar de longe, que vão chegar na região onde já se possibilita chegar aos primeiros raios do sol. Muito bem. Avançamos comovidos. E daí, a algum tempo, ou seja, foi de longe que eles viram isso, surgiu-nos o astro sublime, você vira o sol, na posição que antecede o crepúsculo. Lembra que eu falei? Era final da tarde, e não madrugada, dava a impressão de madrugada, porque estava vendo de longe a luminosidade da diversão, mas era crepúsculo, final da tarde. É isso que ele tem que entender.
saem de Campo da Paz cedo e estão chegando no final da tarde à Terra. Interessante isso, né? Rápidos assim, aí para mostrar a diferença, que é muito importante, eu lembrei desse episódio aqui. Olha, gente, eles passaram de Campo da Paz, de nosso lar, até Campo da Paz, um dia para chegar. Volitaram uma parte, outra caminhar, um dia. Você já sai da terceira faixa para a segunda, que é chamada de moradia. Da região de moradia até para chegar à crosta, também um dia. Até meio-dia voando, se fosse andando, seria mais voando, né? Aí, também um dia. Veja que distância. Agora lembrem-se bem, vocês que leram o livro Nosso Lar, estão lembrados? Lá no Nosso Lar, quando André Luiz se encontra na casa dele, dando assistência ao esposo da ex-esposa dele. Lembra? Está muito doente, etc, etc. Ele pede ajuda na Cisa, tá lembrado? Muito bem. Ele faz uma prece. Enquanto ela faz a prece dele, em segundos, Narcisa chega. Pela telepatia, ela captou a mensagem. Em segundos, ela se deslocou de Nosso Lar, em segundos. Enquanto ele estava na prece, ela chegou do lado dele. Ela deixou tudo que estava fazendo lá, tudo estava fazendo, e veio socorrer em segundos. Por quê? Porque ela veio naquela estrada, volitando. Veja que coisa interessante. E por quê? Porque a volitação, você viaja pelo pensamento. Ao contrário, e para eles se deslocar de lá do Nosso Lar por fora, mesmo uma parte volitando, mesmo outra parte de cá, passaram 2 dias para chegar. Não é fácil, não. Vê a diferença. Vê que diferença impressionante. Né? Interessante essa observação, né? Muito bem. Outras vezes, viajando através daquela estrada, da estrada luminosa, aquela bonita e fácil, né? E fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, diz André Luiz, não fizeram maior reparo daquele. Ele não tinha compreendido a magnitude do Sol, só viajando. Tem a história que a dificuldade você faz enxergar mais a situação. Quando ele viajava faceiramente lá pela estrada, volitando, ele nunca percebeu a beleza e a importância, a fundamentalidade do Sol como gerador da vida de tudo. Né? Que faltava aquelas regiões escuras, porque o Sol não chegava lá, por isso que a natureza era morta. Não tinha árvore, não tinha vegetação praticamente, o Sol não chegava. Né? Essa é a história. Vê como o Sol é fundamental. Muito bem. Não existe verdura, não existe nada. Né? Pelo que André Luiz fala, Nosso Lar, e mesmo aí está dito lá com tranquilidade. Muito bem. Agora, porém, que atravessava névoas compactas, anotava diferenças profundas. Está dizendo aqui, da luminosidade, da importância do Sol, da importância desse astro-rei, de cair em si, da importância dele aí. Muito bem. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica. Por quê? Porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. E aí é importante a gente ter essas compreensões, gente. A Terra, ao contrário, como eu falei aqui inicial, a Terra é uma só. A Terra tem 6 camadas, como a gente mostrou naquele mapa do magnífico livro A Uma Cidade Além, de Gregorina. Essas áreas, essas faixas, são interligadas. O que André Luiz e Vicente Aniceto estão chegando é nessa faixa vibratória, nessa fronteira entre a primeira faixa da crosta e a segunda faixa, que é essa do umbral. Elas não são desconectadas, não são separadas, não. Elas são divididas por por fronteiras vibracionais. Então, ele está dizendo que está chegando e não via a Terra redonda, por quê? Porque ele está ali pertinho dela. Ou seja, são coisas continuadas, interpenetra-se uma faixa na outra. Ela continua, uma faixa continua, apenas tem uma barreira vibracional. É interessante entender isso. Isso que eu coloquei aqui, paisagens contíguas, é isso mesmo. Né? O Sol resplandecia rumo ao poente com uma enorme lâmpada de ouro. Né? Muito bem. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta, ou seja, passar a fronteira, efetivamente. Passar a fronteira da faixa entre a crosta e o umbral pesado. E aí, gente, essa fronteira vibracional, que dá a entender, ela não é assim uma faixinha, não, é uma faixa longa. Porque lembre-se que eles desceram do automóvel e deram uma caminhada bastante interessante, 2 horas de caminhada, 3 já, né?
até chegar a esta faixa onde o Sol começava a brilhar, que é a faixa de influenciação direta da crosta, como bem diz Aniceto. Interessante, né? Muito bem. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando o nosso conhecimento de transformação da força científica. Olha que interessante. Ele está dizendo que a partir daquela faixa vibracional da Terra, que já é visitada pelo Sol, se é visitada pelo Sol, certamente é um ar não tão rarefeito, se fosse, não tinha o Sol. Se está, é porque é uma faixa, o ar é muito mais, mais favorável, por isso eles podem volitar. Ou seja, a partir daquela faixa da crosta, eles podem volitar até a Terra, né? O que vai apressar sobremaneira a chegada deles, já estão no finzinho da tarde, lembra? Está dizendo que já está chegando o crepúsculo, no finalzinho da tarde. Se fosse caminhar, demorar muito mais para poder chegar rapidamente à Terra. Vamos utilizar a volitação, que é o método fácil de locomoção, né? Muito bem. A luz, aí a Aniceto explicando, a luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol, que vem, o magnetismo do Sol, e a força negativa da massa do planeta, ou seja, essa junção de magnetismo do Sol e da massa negativa da Terra, pelas energias, pelo sentimento deletério da Terra, que dá essa energia, digamos assim, que é possível a gente ver a luz solar na forma como vemos. E ela é diferente em cada direção. Ela é diferente de Marte, diferente de Vênus, diferente do nosso lado, diferente. Por quê? Cada um tem a sua faixa, dependendo do estágio vibratório das criaturas, misturado com o magnetismo do Sol, essa junção é que vai dar essa somatória final, esse resultante final, da energia fim. Né? Depende desse sopesamento entre essas duas energias. Né? Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Muito bem. A essa altura, diz André Luiz, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Ou seja, escuta, o que ele dizer? Como é que nós vamos chegar? Como é que você sabe onde é que fica o Rio de Janeiro, Aniceto? Né? Essa é a pergunta que André Luiz vai fazer. Né? Como nos orientamos, mestre? Como é que vamos chegar lá? Como é que é o critério? Ver, quando ele tem a preocupação de dar para a gente essas informações, né? Que é importante para ele e para a gente também. Diz então Aniceto, antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético do sul, magnético da América do Sul. É que a observação é minha. Viaja-se pelo pensamento. A viagem que se faz através da volitação é pelo pensamento. E o pensamento você estabelece onde você quer chegar e você vai. Quem está sendo sou eu, não, gente. Essa informação está nesse magnífico livro, Cartas de uma Morta, que é o único livro escrito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito da mãezinha dele, Dona Maria João de Deus. Um livro maravilhoso, onde ela narra informações riquíssimas a respeito das viagens a múltiplas colônias dessas regiões e a planetas outros. Estou Vênus, ela faz essa referência. É uma obra interessantíssima, muito interessante. Ela fala aqui com muita beleza, aqui na página 179, como se dá. Ela fala, inclusive, da viagem que fez a Marte, nessa aqui. A viagem vertiginosa. Ela diz assim, para você ter uma ideia, como foi o deslocamento, que é a curiosidade, né? Como foi o deslocamento de lá onde ela estava, na colônia onde ela vivia, até Marte. E foi assim, diz ela, que bastou um pensamento forte da nossa vontade, concentrada nesse objetivo. Que objetivo? Chegar a Marte, né? Para que efetuássemos essa viagem vertiginosa, ou seja, uma rapidez impressionante, cuja duração foi de poucos segundos, de acordo com a nossa contagem do tempo aí da Terra. Ele está mostrando, deixando claro, que a contagem da Terra não é a mesma contagem da região onde ela estava, e muito menos a de Marte. Né? Interessante, né? Então, está achando claramente que a volitação se dá, você viaja pelo pensamento. Basta pensar onde você quer ir, não precisa de bússola nem coisa nenhuma. O pensamento nos conduz até o local onde vamos. E, certamente, os espíritos, quanto mais evoluídos, mais esse processo se dá com muita rapidez. Quem tiver interesse em compreender isso, leia, por exemplo, o livro Nas Fronteiras da Nova Era, de Sueli Caldas Schubert, que ela faz um contexto muito interessante. Como é que o espírito Órion se deslocou, por exemplo, da constelação de Touros,
galáxias e muitas galáxias depois, né? Até chegar à Terra e se materializar lá. Como se dá esse processo com rapidez impressionante, né? Então, é pelo pensamento mesmo, né? Muito bem. Como nos orientamos, indaguei curioso. Assim, ele diz aqui, né? Muito bem. Qualquer bússola, diz Aniceto, seria sensível. Está dizendo o seguinte, que naquela região fronteiriça entre a Terra e o umbral pesado, qualquer bússola já podia ser utilizada, ele diz. De agora em diante, ou seja, a partir daquela faixa vibracional, não para o umbral, mas dali para frente, as bússolas seriam perfeitamente ser utilizadas. Mas, em nosso caso, nós espíritos, é isso que a Aniceto está dizendo, é indispensável educar o pensamento e orientarmos-nos dentro da energia que lhe é peculiar, do pensamento. Ou seja, nós viajamos pelo pensamento. Não precisamos de bússola, não, isso que ele está dizendo. Empregamos, de novo, a capacidade rolitante e, em pouco, as matas de Petrópolis estavam à nossa vista. Confirmando que Dona Maria, João de Deus, falava que levou segundos da onde ela estava para Marte, também ele diz aqui. Pouco tempo, não diz quanto tempo, mas rapidinho eles se locomoveram da fronteira da crosta até, daqui a pouco já estavam volitando nas fronteiras, nas matas de Petrópolis. Né? Que interessante, né? Mais alguns minutos e perlustrávamos, que significa percorríamos, né? As grandes artérias cariocas, né? Ou seja, rapidinho, pela força da volitação do pensamento, rapidamente eles chegaram, desde a fronteira da Terra, vou dizer, com o umbral pesado, até a crosta, onde podiam volitar, foi segundos, questão de segundos, estavam lá. Muito bem. Por sugestão do instrutor, à beiramos do mar, eu tenho observação do mar aqui em azul, em exercício respiratório de maior expressão. Por que exercício respiratório? Lembre-se que o trajeto que eles fizeram na região umbral pesado, desde onde o carro deixou eles, caminhando até a fronteira da crosta, foi muito sacrifício para ele e para André Luiz e Vicente. E em outras obras, André Luiz vai mostrar isso, como, por exemplo, lá no livro Ação e Reação, que a espiritualidade normalmente leva as entidades doentes para a beira-mar, para respirar as energias do mar, porque elas são altamente restauradoras da saúde. Então, se eles estavam fatigados, cansados, naturalmente, a Aniceto não foi para o mar por acaso, não, para eles começarem a se beneficiar da energia marinha para restaurar gradativamente as energias dele. Por isso que tem que ter benefícios por essa razão. Muito bem. Aí diz aqui, ó, Vicente e eu estavam positivamente exaustos, por isso a Aniceto foi para lá. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças, pelo estágio evolutivo deles. Não era o caso de Aniceto. Aniceto estava nem aí com cansaço, não estava, porque o estágio evolutivo de Aniceto está bem mais elevado, né? Então, eu botei aqui entre aspas, vencer a densa energia das regiões percorridas, deixou eles dois fatigados, cansados, exaustos mesmo, né? Indiferentes à nossa presença, ou seja, é interessante, ele começa agora a nos mostrar, olha que interessante, eles começam agora a nos mostrar como é a paisagem da Terra que até então não tinha conseguido ver nas vezes anteriores. Porque ele não tinha a visão de largada, ele não tinha a percepção disso. E ele agora começa a ver a correlação entre encarnado e desencarnado. Ele começa a ver, a turma lá embaixo, e ver como é que está a correlação. Olha o que ele diz. Indiferente da nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fofonavam ônibus repleto, mostrando o trânsito e o agito. A grande Bahia da Guanabara, né, figurava-se no cheia de força renovadora. Lembra a história? Ele deixa aqui, as forças renovadoras, o quê? As forças marinhas, as energias do mar. As forças renovadoras é isso. O mar tem essa capacidade. Eu sou fã da forma como André Luiz narra as obras dele. Lá na frente ele falou que o mar tem energia renovadora, e aqui ele só deixa aí. Forças renovadoras da Bahia. Ele está querendo deixar claro que a Bahia é uma Bahia marinha, porque vem do mar. O mar tem essa capacidade de repor energia, né? Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, está começando a anoitecer, eles chegaram no final da tarde, né? Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao conforto, ao reconforto, se refazer as forças. Vocês estão fatigadíssimos pelo esforço feito, né? Irei mostrar-lhes que nosso lar, olha que interessante, tem igualmente alguns refúgios. O que é refúgio? O lugar onde se deve escapar ou refazer as energias da crosta. Então, nosso lar, as colônias espirituais,
tem também seus postos de socorro. E também local onde os trabalhadores vêm precisam refazer as energias. Local onde pode pernoitar, onde pode sossegar, onde pode repousar, onde pode descansar. E está longe das energias das entidades infelizes. É isso que ele está dizendo. Refúgio, descanso, local de repouso. Então, chegaram cansados de viagem, vão para o local onde você restaurar, fazer as energias, se alimentar, descansar, etc, etc. Então, aqui termina o capítulo 33. Vamos para o 34. Muito bem. Este capítulo 34 é interessante que eles começam... bom, primeiro, denota que a longa viagem e o longo relato de Nosso Lar até a crosta, depois de 18 capítulos e riquíssimas informações, chegou ao fim. E agora ele vai começar a delinear como é feito, como existe esses refúgios na Terra, né? Que são locais onde os trabalhadores, os mensageiros de Deus, os de Nosso Lar, no caso eles, né? Se reúnem com o propósito de assistir às entidades infelizes encarnadas. Ou seja, é Deus assistindo pelo homem. Mas é preciso um local para concatenar as ações, para planejar o trabalho, para refazer as energias, para descansar e também estar livre das entidades infelizes. É importante entender isso. Muito bem. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela no bairro Modesto, no longo percurso, através de ruas movimentadas. Surpreendia-me sobremaneira, por se me depararem grandes quadros totalmente novos. Volto a dizer, por que quadros totalmente novos? Para ele. André Luiz visitou até outras vezes, mas ele não tinha a visão de largada, de perceptiva que tem agora. Essa é a história, por isso que é totalmente novo para ele. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles em abraço singular. Veja que visão dantesca, né, gente? Você imagine uma visão dessa. Você nunca viu uma situação como essa e você, de repente, chega na Terra e vê as criaturas encarnadas se locomovendo e as entidades infelizes aos magotes, a quantidade gigantesca que está sendo aqui, a quantidade era imensa. Uns deles colados, um processo de simbiose, um processo grave, ou de sintonia. Se está ao lado, em princípio não é obsessão, mas tem sintonia, certo? Atrai pelo sentimento, pelo pensamento, pelo planejamento, né? Isso é muito assustador. Teve criaturas monstruosas, dramáticas, né? É uma situação difícil. Muito bem. Aí começa a traçar o perfil dessas criaturas. Muitos dependuravam-se a veículos. Imagine, gente. Ora, essa conduta de pendurar em veículos não pode ser de espírito elevado, é lógico que não, né? Só pode ser espíritos infelizes, desarmoniosos. Imagina, alguém se pendurar no automóvel, se alguém fosse brincando, é uma situação de tumulto, enfim. Muitos dependurados a veículos contemplavam os outros das sacadas distantes. Ou seja, alguns perceberam ele chegando, né? Alguns em grupos vagavam pelas ruas, grupos, como se fossem mesmo milícias, grupos que por afinidade estavam juntos para fazer arruaças pelo espírito, pelo estágio desses irmãos menos felizes, né? Formando verdadeiras nuvens escuras. E por que escuras? Tem até observação aqui escuras. Porque cada um emana o que tem. Aquelas criaturas, se fosse espírito elevado, tivesse iluminação, não estariam ali, certamente. São espíritos que sequer conseguiram ainda desencarnar e ficaram por aqui, grudado à terra. As coisas, a materialidade, sequer foram para regiões outras. Ou se foram, são atraídos pelos sentimentos, pela sintonia das entidades infelizes e vieram para lá, atraídos para lá. Então, luzes escuras, são espíritos com aspectos escuros, porque eles são entidades infelizes, não tem luzes, né? Muito bem. Formam verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente o solo. Nuvens gigantescas. Ele viu que era uma quantidade imensa, né? Assustei-me. Ficou assustado. Ele nunca tinha visto aquilo, aquela quantidade de criaturas infelizes juntas e fazendo arruaças, enfim, né? Não havia notado tais ocorrências nas discussões anteriores ao ciclo carnal, pelas razões que eu expliquei há pouco. E Aniceto vai explicar agora. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Lembre-se, antes deles saírem, André Luiz e Vicente, de Nosso Lar, eles foram lá no centro de mensageiros, por determinação de Vicente, e foi todo um trabalho mental para aumentar a percepção deles, para que eles pudessem desenvolver o trabalho que vão desenvolver na Terra e compreender as angústias e as dores e o sofrimento das entidades infelizes, ver um pouco o passado, ter uma visão mais larga do que acontece ao redor das pessoas.
Assim que eles conseguiram entrar na mente de Ana, lá em Campo da Paz, assim que conseguiram ver o ambiente da tela mental de Paulo, estão lembrados? Foi assim que eles conseguiram enxergar, por exemplo, o efeito da prece de Ismael, porque foi dilatado essa percepção deles, por essas razões. Também agora, nas vezes anteriores, ele não tinha ainda essa capacidade, agora ele está podendo ver aquele ambiente que ele não conseguia ver antes. Né? E lembra que quando André Luiz e Vicente se deslocavam na companhia da Aniceto do trajeto Nosso Lar até Campo da Paz, a Aniceto falou que mesmo ele ainda consegue enxergar muito pouca coisa, o que efetivamente acontece naquele sítio. Tem muito mais coisa do que se imagina, a visão ainda não consegue ver tudo. São mundos superpostos com múltiplas coisas que a gente não consegue entender ainda. Né? Muito bem. Não dissimulava, entretanto, sim, estávamos em tarefa de observação ativa, e por isso foi largada a visão deles, com vídeo de aprendizado. Eu busquei aquelas informações. Bom, não dissimulava, entretanto, minha surpresa. Por que surpresa? Porque eu nunca tinha visto aquilo antes, estava surpreso. E assustado, né, naturalmente. Né? As sombras sucediam-se umas às outras. E posso assegurar que o número, olha que informação importante, que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, mas ele estava vendo, não era menor nas ruas, ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes do nosso lar, nem a calma relativa do posto de Campo da Paz. Duas observações que faz importantes. Primeiro, que a informação trazida pela espiritualidade, e André Luiz, em 64, nos diz que o número de desencarnados é muito superior ao número de encarnados. Muito. Em 64, e é importante que a gente tenha essa compreensão, porque esse número de encarnados e desencarnados ele não é estanque, ele não é um número taxativo. Ele varia em tempos. Porque lembremos que o grupo, a quantidade de espíritos encarnados e desencarnados pressupõe o intercâmbio também entre planetas. Por exemplo, agora, as informações que nos diz na época da transição planetária, muitos espíritos desencarnados em condição bastante inferior não estão ficando mais por aqui. Estão sendo degradados para planetas primitivos, não é? E está chegando um contingente de espíritos também de outras esferas. Há esse intercâmbio entre planetas, é importante. Mas em 64, no diz André Luiz, no Anuário Espírita, eram de 3 bilhões encarnados e 21 bilhões de desencarnados. Ou seja, 3 vezes 7, 21. Era 7 desencarnados para um encarnado em 64. Imagine. O senhor André Luiz aqui nos diz que ele ficou impressionado com a quantidade de espíritos infelizes que ele viu andando junto com os encarnados. Era muito maior o número de desencarnados infelizes do que encarnados. Imagine que situação, que visão dantesca e assustadora, não é não, gente? Você imaginou chegar num ambiente desse, de repente chegar tudo isso, né? Essa é a informação. Aí outra coisa que ele diz aqui, não havia ali, naquele ambiente da Terra, a serenidade dos ambientes do nosso lar, nem a calma relativa do posto de Candaúva. Por quê? Por uma questão muito simples, que a quantidade de entidades infelizes era maior do que encarnados. Olha, se tem um contingente de encarnados grande que são infelizes, junto aquele contingente imenso de infelizes, não dá outra, né? Não dá outra. O ambiente é bastante perturbado, não existe. Lembre-se que nosso lar já está na terceira faixa, lá na frente. O contingente, diz o livro Nosso Lar, a época foi escrita em 43, que era de 1 bilhão de habitantes, 1 milhão de habitantes, não, 1 milhão de habitantes lá. Uma grande maioria com sentimento no bem, cria um ambiente completamente diferente. E Campo da Paz, a região é diferente, a quantidade era menor, mas mesmo assim, a quantidade de trabalhadores cria uma atmosfera, não é igual ao do Nosso Lar, mas ambos é diferente da atmosfera de vida aqui na Crosta. Por uma razão muito simples. Que além dos os encarnados em situação de perturbação profunda, nós ainda nutrimos sentimentos infelizes, e mais naquela época, plena guerra, e o contingente desencarnado era nós encarnados, infelizes, né? Se fosse feliz, não estavam ali, né? Se fosse feliz, não estavam ali, habitando regiões mais felizes. Muito bem. Receios imprevistos. Claro, dá receio. Você chega em conta da situação, começa a ficar assaltado, espírito, né? Você fica, assusta mesmo. Instalaram-se minha alma, diz André Luiz. Desagradáveis choques íntimos assolaram-me o coração, sem que eles pudessem localizar a procedência. Ou seja, e é compreensível. Se estamos no lugar deles para ver. Você chega, visitava a Terra, nunca tinha visto aquilo e vê
aquele contingente imenso de criaturas sofredoras, muito além, muito maior do que encarnados, entidades infelizes por tudo quanto é canto, você tá, dá a sensação que você está cercado, e estava mesmo, né, por entidades profundamente perturbadas. Imagina chegar num local onde você estava cheio de malfeitores. Você não fica tranquilo, fica não. Você fica realmente numa situação complicada. E é assim que ele se sentia, local de muitas criaturas infelizes, né? Muito bem. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirava com certa dificuldade. E é também natural. Se a maioria das criaturas que estavam ali eram entidades infelizes, elas emanavam o quê? Vibrações infelizes. Portanto, aquelas vibrações que estavam sendo emanadas pelo contingente desencarnado, que era maior encarnado, e pelos próprios encarnados, que a boa parte eram desequilibrados, nós ainda somos assim, giram, criam um oceano de vibrações desarmoniosas. Ele estava sentindo isso, estava sentindo essa energia, né? Estava com dificuldade de respirar, inclusive, né? Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência. Nós quem? André Luiz e Vicente. E que as pessoas, que as penosas sensações experimentadas naquele momento, obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intensa. Ou seja, é claro que você se choca com a realidade que você nunca viu. A partir do momento que você vê outras vezes, você vai começando a familiarizar com isso, não terá o mesmo choque que teve naquele momento. E é compreensível isso, é claro. E também André Luiz vai se familiarizando e vai também se acostumando mais àquele ambiente, né? Vai aprendendo, etc, etc. Bom, recomendávamos André Luiz, Aniceto, né? Bom ânimo, coragem, né? Força, energia, e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental. O que significa fortaleza mental, gente? Prece, sentimento de positividade, energia positiva, etc, etc. Né? Que são filhos de Deus, que não estão desamparados, que estão em missão do bem. É isso que ele está colocando a dizer, né? Está dizendo, ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontasse de imprevisto, lembrar-se dessa questão, fortaleza mental, né? A eficiência do auxílio, diz ele. Lembra, vocês estão aqui em missão de auxílio, vocês são mensageiros. Como é que você vai auxiliar e estão desequilibrados? Como é que você pode auxiliar alguém desequilibrado? Você pode dar o que não tem, né? Está dizendo isso. Lembre-se que você só pode auxiliar alguém se tiver equilíbrio. Está dizendo isso. A eficiência do auxílio, exclamava André Aniceto, necessita de educação persistente. É preciso vocês equilibrarem-se, criarem tranquilidade. Então, vocês não vão poder desenvolver a tarefa que querem desenvolver. É isso que ele está dizendo. Estão aqui aprendizado. Mas entenda essa lição que é importante. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos à fraqueza de qualquer espécie, né? Eu vou ter que a história da importância do equilíbrio. Sem equilíbrio, você não tem como ajudar ninguém. Isso é absolutamente fundamental, né? Os conselhos de Aniceto acalmaram-nos. Ou seja, lembremos também, e é importante aquela passagem de Aniceto conversando com Paulo. Lembra, Paulo? Aquele sofredor? Que só a fala de Aniceto com magnetismo já acalmou Paulo. E o toque, ou seja, o magnetismo de Aniceto está emprestando também ali, estava também passando para Vicente e André Luiz. Tanto que se acalmar, depois do conselho, ele já sentiu. Ou seja, o magnetismo de Aniceto estava ali como instrutor mais elevado, também auxiliando os dois, né? Muito bem. Tá. Diz ele, os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. E eu tudo fazia no íntimo para ajustar-nos aos alvitres do bondoso orientador. Que alvitre é esse? Os conselhos. Alvitre significa conselho, né? Mesmo porque asseverava ele, Aniceto, que, olha, o Aniceto não é fácil, né? Então, olha, asseverava Aniceto que diversos companheiros que vieram antes adiaram nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Vocês estão lembrados, e nada na obra é inútil. É impressionante agora a gente está entendendo a importância de ouvir aqueles relatos lá da fala de Telésforo depois, lembra? Dos que faliram? Lembram? Que uma senhorinha, uma médium, disse que faliu porque tinha medo de tudo? Está aí a história. É isso que ele está dizendo agora. Os que têm medo, vêm na missão. Receberam o treinamento. Então, que com o orientador já tem medo, não fala. Ele está dizendo, olha, diversos companheiros adiaram nobres realizações em virtude das manifestações de justificável receio. O medo é um fator, né? Aí eu lembrei do relato de um falido, daquela senhora lá que ele falou. Acho que é Mariana o nome dela, salvo engano. Acho que era Mariana o nome dela. Muito bem.
Aquela residência, que seria o refúgio, que estavam indo para lá, o refúgio nosso lar, aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora, proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. De pronto, ele viu que ele era um lugar especial. Depois de tanta nuvem de sofrimento, de dor, criaturas coladas uns aos outros, etc., quando ele viu aquele local, de pronto, ele sentiu uma energia diferente. Está claro que, né? Estava lindamente iluminada por clarões espirituais, ou seja, tem alguém muito especial ali dando essa luminosidade, não é não? Lembra que a energia de cada lugar depende do sentimento de quem lá está, não é não? Não é assim? É exatamente assim. Se aquela casa está toda iluminada de clarões espirituais, existia muita gente ali dentro com energia boa para poder aquele ambiente ali. Não existe luz sem uma fonte. Existe? Não existe, né? Só existe escuridão com ausência de luz, não é não? Se aquele ambiente estava ali cheio de clarões espirituais, é porque tinha espírito iluminado ali. É óbvio isso, né? Muito bem. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais, que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Que nossa cidade? Nosso lar. Recordava. A similaridade daquele ambiente era como se fosse nosso lar, ele dizia. Mesmo estando naquela região da coxa, de tanta apesar, etc. Muito bem. Fundamente surpreendido, ele ficou surpreendido de ver aquela fonte iluminada e agradável, aquele oásis no meio daquele deserto, podemos assim dizer, né? Com figura de linguagem, né? Fundamentado, reparei que o nosso orientador se detivera, se parou, notando a nossa admiração, de pronto, Aniceto andou, ficar admirado, aí foi para cá, porque Aniceto, indicando a casa pobre, e falou: teremos aqui o nosso refúgio, nosso ponto de pouso, nosso ponto de reconforto, nosso ponto de descanso, nosso local seguro para ficar. É isso que significa. Teremos aqui, nessa casinha iluminada, o nosso refúgio. É uma oficina que representa o nosso lar, ou seja, é um ponto de apoio dos trabalhadores mensageiros do nosso lar. É um local onde eles vêm, descansam, reabastecem, dormem, refazem-se para voltar ao trabalho. Esse local, onde são seguros. Parece brincadeira, mas não é. Se as entidades que vêm em trabalho, se não tiverem esse local seguro, eles também podem ser atacados como as colônias também, pelas entidades infelizes. É importante entender isso. A segurança deles também, um local seguro é importante. Muito bem. Profundo assombro empolgou-me o íntimo. Era assombro, mas de empolgação, não era o contrário do assombro da infelicidade, não. Mas não tive ensejo para indagações, diz André Luiz. Muito bem. Precisava seguir o instrutor, que tomava a direção da casa pequenina. Pequenina, humilde, mas cheia de luz, né? Aproximando-nos do jardim, que rodeava a construção muito simples, e estupefato, ele, André Luiz, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. É esse o pouso, é esse o refúgio. Estava repleto de entidade do nosso lar, por isso a luminosidade lá. Além deles, a gente vai mostrar que a dona da casa era um ser espiritual iluminado, claro. Mas muitos, e aí, gente, vamos ver lá na frente, estou adiantando coisa, mas só para entender. Aí nós entendemos a importância, por exemplo, eu vou explicar mais na frente dos capítulos, do Evangelho no lar. Diz André Luiz que as casas que fazem o Evangelho do lar passa a ser um ponto de apoio da espiritualidade. Ou seja, passa a ser uma espécie de pronto-socorro espiritual. Se passa a ser pronto-socorro espiritual, vai ter uma equipe lá. E ele diz que as casas que fazem o Evangelho do lar é uma fortaleza contra as trevas, contra as sombras. Veja, gente, é importante a gente entender isso. A importância do Evangelho passa a ser um ponto, porque importando no dia e horário, para que a equipe chegue, traga as entidades necessitadas para ouvir. Vamos explicar mais frente disso, só adiantando para entender. É a mesma ideia daqui. Quando ele chegou, viu que estava cheio de entidades espirituais no nosso lar. Era o ponto de apoio do nosso lar, muito bem. O que significava aquilo? Perguntou André Luiz, né? E outras vezes, diz ele, visitar a minha cidade, que era o próprio Rio de Janeiro, e o antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Ou seja, por que ele não viu isso? Porque não tinha a percepção, não era aumentada a percepção dele. Muito bem. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam. Que é a questão de abrigo? Descanso, repouso, segurança, não é não? Abrigo é isso. Que se abrigam nesta tenda de amor. Se descansam, se preparam para as tarefas. Planejam as tarefas, repousam, descansam, se alimentam. Isso.
abrigam. Abrigo significa segurança. Ninguém pode estar abrigado num lugar que é inseguro. Pode? Não. É isso. Os trabalhadores espirituais se abrigam nesse lugar. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Aí um detalhe importante, colocou em azul. Por que abriu a porta? Se, em princípio, o espírito não precisa abrir porta. Adentra, não passa de parede e tudo. Olha que interessante. Este pormenor, diz André Luiz, que pormenor? Abrir a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista para ele, nunca teve visto isso. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas, e fechadas, que é uma expressão espanhola, cerrada, não me ofereciam obstáculos, mas ali sim. Por quê? Porque ali é um local e é um abrigo espiritual, e as entidades felizes não ultrapassam as barreiras vibracionais. Olha que interessante, gente. Aquela casa, não, você tem que passar pela porta aberta, porque existiam barreiras vibracionais. Para quê? Para evitar que as entidades infelizes adentrassem e perturbassem, um local seguro. Por isso que era um abrigo. Por isso que era um retiro espiritual, um local de poder ficar retiro, não, um local de abrigo, um local onde pudesse ficar abrigado, né? Um cavazinho desse aqui, tal. Esse movimento, tá. As portas cerradas não tá tudo bem. Ali, porém, ali naquela casinha humilde, vigorava um sistema vibratório de vigilância, que eu não conhecia até então. Exatamente, um vibratório de segurança para evitar as entidades infelizes adentro desse local. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso. Que anfitrião? Aquele que estava recebendo eles, o responsável por aquele local, por aquele posto. Apresentando-nos em seguida. Aqui é meu caro Isidoro, disse a indicar-nos, ou seja, André Luiz e Vicente, carinhoso. Sou nosso amigo Vicente e André, novos cooperadores do serviço consular. Ou seja, por quê? Eles são trabalhadores, são aprendizes, são alunos do curso Mensageiro, que irão trabalhar vindouramente, então, em missão de aprendizado. Muito bem. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossa atividade precisa de trabalhadores operosos. Entrem. Isso é a alegria de receber, né? Amigos, é a alegria de receber pessoas queridas. E acrescentou o hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis e cristãos. Só entra ali quem for cooperador. Quem não for, não entra perturbador aí, está explicando isso. Só entra aqui é um pouso de trabalhadores. Essa é a história. Muito bem. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual. Eu tenho observação e exceção para a gente entender isso. É muito interessante essa observação, gente. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia em uma casa terrestre. Por quê, gente? Porque normalmente a casa terrestre existe encarnados. E os desencarnados que estão ali são perturbadores, não é? Porque as entidades mais elevadas estão em outros planos, trabalhando para o campo do bem, fazendo tarefas no campo da espiritualidade. Não estão perturbando aqui na Terra, só estão quem for em missão. Não é normal você chegar, você vai ver nos relatos das obras seguintes, né, Luiz? Quando chega numa casa e encontra entidades encarnadas, ou está ali perturbando, porque dificilmente vai encontrar, não sei que um trabalhador que esteja em missão. Porque o trabalhador, o espírito mais elevado, não está aqui na Terra. Eles estão nas colônias, estão trabalhando, enfim. Quem tem elevação está desempenhando tarefa, não está aqui na Terra como se tivesse que fazer isso. Não existe. Aquela era exceção. E por que aquela exceção? Porque ele estava chefiando aquele local de amor, aquele ponto de apoio aqui. Isso aqui é importante. Por isso que ele diz aqui que ficou impressionado com isso, né? A Alice está explicando, né? Ela era uma exceção, né? Tudo bem. Penetramos num ambiente modesto, altamente surpreendido, diz André Luiz, reparei o interior da casa, começando a detalhar. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velho quadro de óleo nas paredes, alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora, essa era a criatura iluminada, de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Era a família de Isidoro. Isidoro era o chefe da casa que estava ali em missão com a esposa de salvaguardar esse posto de nosso lar na Terra. Vieram com essa missão. Lembra do treinamento que era feito lá em nosso lar para os mensageiros? Eles foram treinados também. Alguém tem dúvida disso? Mas ele pensa a missão. Lembra que muitos lá faliram? Por que ele colocou lá a informação dos que faliram? Porque não estavam fazendo a tarefa, a vigilância e o cuidado que Isidoro e Dona Isabel, que é o nome dela, estavam fazendo.
vigilância, cuidado, amor, etc, etc, etc. Essa é que é a história. Mas são treinados. Ninguém vem para uma missão dessa sem ter um treinamento. Não tem nem dúvida disso. Muito bem. É dito isso lá no Centro de Mensageiros, aquela fala, aquele treinamento de intelecto é muito ilustrativo para a gente entender como é que é o critério. Os que falam e botam, recicla. É tudo isso, todos. Muito bem. Legal demais isso, muito interessante, muito bem. Notei, porém, André Luiz, que da fronte, da cabecinha dela, do tórax, do cardíaco, né? Do olhar e das mãos dessa senhora, irradiavam-se luz incessante, luz, do tórax, da fronte, do olhar e das mãos, que me não permitia sofrer a minha expressões admirativas. Ficou encantado de seguir viu Dona Isabel. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro. De quem? Do senhor que recebeu lá eles quando chegaram, Isidoro. Mas para nós quem? Espíritos, né? Nós espirituais. É uma servidora leal nas atividades da fé. O pequeno servidor leal, pequeno parente, certamente também passou pelo processo de treinamento prévio lá, para exercer essa função. Por isso que ela é uma servidora leal. Ela veio com essa missão de desempenhar. E ninguém veio para uma missão dessa sem um treinamento rigoroso. Lembra de Otávio, passou 30 anos, 30 para trabalhar como mediunidade e faliu? Então, treinamento não é fácil, não. Ninguém faz uma missão dessa sem um trabalho prévio. Bom, reparei que a Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença. Portanto, era médium. Ela veio exercer uma função no campo da mediunidade. Lembra do treinamento? Nosso lar? Muito bem. Acusando certa surpresa no olhar, mas a Anicete adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica, média, né, portanto. Mas os benfeitores, quem? Os orientadores, os instrutores, nós que nos orientam os esforços, recomendam não se lhe permita a visão total do que está acontecendo naquele ambiente, do que se passa em torno das suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive, talvez, lhe prejudicasse a tranquilidade. Gente, isso é muito interessante. Ora, essa senhora, junto com o esposo, tem um trabalho de um posto de assistência, onde grandes tarefas são desenvolvidas na Terra. Se ela entendesse tudo que está vendo ali, essa pobre coitada que é viúva, que cuida de 5 filhos, 5, costureira, uma vida miserável, mora numa casinha modesta. Isso tudo está acontecendo, podia se equilibrar. A espiritualidade sabe o que faz, né? Aí eu tenho aqui Chico, entre parênteses. Chico é Chico, né, gente? Chico sabia tudo que está acontecendo, mas imagina o estágio de Chico. Está no outro patamar, certamente. Chico sabia de tudo, via tudo. Claro que isso também foi no decurso do tempo. Chico viveu a vida inteira com mediunidade. No final, ele tinha dificuldade de saber quem era encarnado e quem era desencarnado. Ele disse em vários momentos isso. A senhora é encarnada ou desencarnada? Alguém presenciou dizer várias vezes isso, porque ele tinha dificuldade de saber quem é encarnado e desencarnado. Porque está no patamar. Mas essa providência dos orientadores é importante. Porque se ela visse desde o começo, poderia perturbar. Porque ali são realizados grandes trabalhos da espiritualidade, grandes reuniões, etc, etc. Então, ela não tinha toda a compreensão. A gente vai ver isso nos capítulos seguintes, que são muito interessantes. Muito bem. Isabel, portanto, apenas pode ver, mais ou menos, a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Veja só, ela vê uma pequena parte, mas ela vê, ela sabe o que está fazendo, o que está acontecendo. Ela sabe. Ela não vê tudo, para fim de evitar perturbação. Nessa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Lembremos que ali funciona um posto de socorro. Eu tenho para relembrar essa história. Muito bem. Desculpe-me, disse a Isidoro, se não lhes posso comparecer no repouso necessário. Acompanhar o repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Diz ele. Tem os serviços urgentes na recepção e outros amigos. Lembra, ali é um pouso, ali é um posto que está recebendo o tempo todo trabalhadores. Quando traça-se projetos para desenvolver grandes tarefas. Ele é responsável por aquilo, então não podia ficar ali, porque tem muitas tarefas outras. Ele era responsável, muito bem. Isidoro coordenava aquele posto de socorro no nosso lar, muito bem. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente mobiliado. É que é uma casa muito modesta, né?
mas quase repleto de entidades evolvidas, ou seja, evoluídas. Evoluída significa isso. Quase repleto de entidades evolvidas em conversação edificante. Você imagine que bacana é. Imagine os mensageiros de nosso lar reunidos, traçando comentários. Olha, o trabalho foi assim, foi assado, vamos fazer à noite. Tarará. Imagine como seria essa conversa desse local, bastante agradável. Deve ser um aprendizado rico demais para André Luiz e Vicente conviver com essas criaturas experientes, como foi a fala com o seu Bacelar, que coordena um grupo de trabalhadores. Muito bem. Confortadoras luzes brilhantes em todos os recantos. E não podia ser diferente. Se tem um bocado de entidades envolvidas, evoluídas, e Dona Isidoro e Dona Isabel dando essa energia toda, só podia ter um ambiente muito agradável, né? Essas luzes vêm da presença dessas criaturas ali. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. Você vê que uma casa era pobre, um lugar muito humilde também, uma casa de uma pobre costureira, com 5 filhos pequenos. Imagine como seria, né? Uma pobreza grande, né? A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito, pelas razões que já expliquei. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível, aos humanos, aí se reunia, ou seja, era um lugar onde muita gente generosa, não só André Luiz, não só Vicente, está dizendo aqui, ó, muita gente esclarecida e generosa. Então, visitava grandes trabalhadores espirituais, trabalhadores elevados que visitavam aquele local. E quem visita um ambiente como esse, deixa a energia dele, fica impregnada num lugar como esse, é claro, né? Aniceto cumprimentou os grupos que eles eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com bondade, Vicente. Por que mais íntimo? Porque Aniceto, gente, comandava um grupo de trabalhadores, de mensageiros. Então, ele conhecia aquela turma toda. Era todo do nosso lar, no ministério, que fazia assistência da terra. Aniceto era um instrutor de um grupo de assistência. Conhecia muita gente, é claro, né? Sentindo-nos admiração, esclareceu, quando nos vimos mais a sós, num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram aquele posto, aquela casa, num ato de heroísmo e fé. Muita resignação, muita renúncia, tendo saído de nossa cidade para esta tarefa. Os seus exercícios essa tarefa, certamente passaram por um tratamento rigoroso né? Vai para mais de 40 anos essa missão. Aí botei missão planejada, não tem nem dúvida disso. Né? Certamente foi, né? Planejada lá em cima, né? Muito bem. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas. Imagina, essa pobre criatura que ficou viúva muito jovem, ela tem 40 anos, e o nosso amigo desencarnou há um bom tempo, ficou sozinha, com 5 filhos para cuidar, vivendo uma máquina de costura, não é fácil, né? Ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos, ele voltou para a nossa férias. Faz 3 anos que Isidoro tinha desencarnado. E, contudo, graças ao altruísmo da esposa e os vínculos de amor espiritual, que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro da existência material. Ou seja, o fato deles dois terem esse projeto e o fato da importância dessa casa, a presença de Isidoro está justificada para ombrear com Isabel o comando dessa casa, desse ponto de apoio do nosso lar na Terra, né? Dada essa circunstância, invulgar, ou seja, não é uma circunstância importante, as autoridades do nosso lar concederam-lhe a Isidoro permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel, ou seja, exatamente de alguém que precisa estar ajudando a Isabel a levar esse projeto em frente. A presença dele é fundamental. E ela tem contato com ele, nós vamos ver mais na frente. Toda noite eles se reúnem, eles dois planejam, um trabalho muito bonito. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, é um caso especial que está vendo a presença É um caso especial, porque normalmente os espíritos evoluídos não estão aqui embaixo, estão lá em cima das colônias, mas ele, que tem uma missão importante ao lado da esposa, está lá por essa razão. Muito bem. Sim, amigos, o caso não define
O acaso, é importante, o acaso, dizendo certo, não define responsabilidades, nem atende à condição séria. Essas coisas não acontecem por acaso, ele está dizendo. Tudo é planejado. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Então, ele está dizendo que o caso de Isidoro estar ali não é um acaso, não. É um planejamento, um projeto. Está explicando isso. A edificação espiritual quer esforço e dedicação, e ele está correspondendo com esse planejado. A explicação final que é bacana aqui. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para manter preso aquele local sólido o próximo projeto, para atendermos eficientemente a sua tarefa nos portos, no caso do navio, também nós, seja, os espíritos, precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras, que é o caso de Isidoro, né? Entre as criaturas encarnadas. O mensageiro, vou ter que entre parênteses aqui. Precisamos de alguém que esteja lá para que o trabalho de Deus a serviço dos filhos mais necessitados siga com eficiência. É preciso ter as pessoas que tocam esse projeto em frente. Deus assinou pelo homem. Precisa dessas criaturas que são treinadas adredemente no mundo espiritual. Nós vimos no Centro de Mensageiros para essas missões. É fundamental isso. Pena que muitos falem, como nós vimos lá, né? A fim de que, por elas, essas criaturas encarnadas, né, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazer sentir, através dos médios, né, entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Ou seja, essa ponte que é fundamental, que é o trabalho que Dona Isabel faz como médium, para que ela possa ser a medianeira desses dois planos, trazendo consolo, trazendo assistência, trazendo cartas consoladoras, etc. Ela fazer esse trabalho, precisa da assistência importante do marido, que dá todo o suporte para que essa casa seja uma casa abençoada, um ponto de apoio. É tudo aquilo que a gente viu na aula de Telésforo, gente. É interessante demais, ela explicando o papel, que a humanidade sofre ainda muita ignorância, boa parte, em função de que as criaturas são preparadas no mundo espiritual para fazer essa função de esclarecer a humanidade e não conseguem ver seu papel. Boa parte fale. E aí mostra aqui um exemplo claro do que está dando certo. Mostra que deu errado, do que está dando certo. É interessante demais, né? Gente, vê quanta informação esses capítulos 2 traz. Maravilhoso, né? E aí a gente vai ver no decurso do tempo. Veja, tudo que ele falou no treinamento, ele está agora mostrando a importância dos depoimentos, a importância do trabalho que é feito, como é que é a região dos umbrais, como é a região das trevas, como é essa região daqui, como é que o trabalho é desenvolvido, a importância do médico. É extraordinário. Meus irmãos queridos, sei que todo mundo cansado e eu também estou. Mas se tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, será um prazer e uma alegria responder-los.